Desde tempos antigos, os astrônomos olharam para o céu e notaram Saturno, o gigante gasoso que se destaca por seus impressionantes anéis. Mas apesar dos avanços na ciência e na tecnologia, muitos mistérios continuam sem solução. Alguns se perguntam, como esses anéis, aparentemente compostos de gelo e poeira, podem refletir tanta luz? A resposta não é tão simples quanto parece. A luz que emitem sugere que esses anéis podem ser mais jovens do que se pensava, o que levanta um enigma sobre sua origem e sua história. Além disso, a forma como os anéis se mantêm no lugar é igualmente intrigante. Que forças mantêm essa estrutura tão delicada e, ao mesmo tempo, tão monumental? As pequenas luas pastoras desempenham um papel crucial nesse fenômeno, mas a maneira como interagem com os anéis é surpreendente. Poderiam estar causando movimentos inesperados que alteram a forma dos anéis? Ainda assim, o mistério não termina aí. A composição exata dos anéis é outra pergunta sem resposta. Embora pensemos que são feitos de gelo e pequenas partículas de rocha, a mistura precisa desses materiais continua sendo um quebra-cabeça para os cientistas. Que outros elementos poderiam estar ocultos em seu interior, esperando para serem descobertos? E vamos falar do Anel F, um lugar caótico que parece ter vida própria, o que o torna tão especial. Sua constante mudança de forma e seu comportamento errático são um fenômeno que desafia nossa compreensão. Os cientistas continuam investigando o que o torna tão diferente dos outros anéis. Não podemos esquecer as ondas em espiral que aparecem em alguns setores, tão hipnotizantes quanto um disco musical girando. Mas, o que as provoca? Esse fenômeno é um lembrete de que mesmo em um ambiente que parece estático, há dinâmicas complexas em jogo. À medida que exploramos esses mistérios, também enfrentamos a inquietante ideia de que os anéis de Saturno podem estar desaparecendo lentamente. O que isso significa para o futuro do planeta e de seus anéis? A pergunta sobre a idade desses anéis é igualmente desconcertante. Poderiam ser tão antigos quanto Saturno, ou são, na verdade, muito mais jovens do que pensamos? Além disso, também existem zonas vazias nos anéis, conhecidas como buracos. O que há por trás dessas áreas desertas? Poderiam ocultar corpos não detectados, ou são o resultado de ressonâncias orbitais que ainda não entendemos completamente? À medida que nos aprofundamos no mistério dos anéis de Saturno, torna-se evidente que cada resposta leva a novas perguntas. A incerteza sobre sua origem, as estruturas pequenas chamadas microanéis e a estranha natureza do anel D. Tudo isso convida a uma maior exploração. A relação entre os anéis e o campo magnético de Saturno também adiciona uma dimensão misteriosa a essa jornada. Como esses elementos interagem e que efeitos têm sobre o comportamento dos anéis? As marcas escuras que aparecem e desaparecem, os efeitos dos impactos de meteoroides e a revelação de estruturas ocultas em infravermelho são apenas algumas das perguntas que ainda temos a responder. A duração futura dos anéis é outro enigma. Desaparecerão completamente em alguns milhões de anos ou encontrarão uma maneira de se regenerar? Enquanto continuamos observando e estudando, os anéis de Saturno nos lembram o quão pouco ainda sabemos sobre nosso universo. Cada descoberta é um passo a mais em direção à compreensão desses maravilhosos e misteriosos anéis, e nos convida a continuar buscando respostas nas estrelas. A chuva de anéis de Saturno é um fenômeno fascinante que capturou a atenção de cientistas e curiosos por igual. Você já se perguntou o que acontece com as partículas que formam esses deslumbrantes anéis? À medida que observamos a distância, é fácil deixar-se levar por sua beleza, mas por trás dessa aparência se escondem processos complexos e surpreendentes. As partículas que dão forma aos anéis não permanecem estáticas. Na verdade, estão em constante movimento, caindo em direção ao gigante gasoso, como se fossem pequenas estrelas cadentes. Imagine uma paisagem onde pequenas partículas de gelo e poeira se deslocam em uma dança cósmica. Mas não estão ali apenas para serem admiradas. Essas partículas são arrastadas pela gravidade de Saturno e, ao cair, geram fenômenos elétricos em sua atmosfera. Que tipo de eletricidade podemos encontrar em um lugar tão distante? A resposta é fascinante. Os cientistas descobriram que as colisões dessas partículas produzem descargas elétricas que iluminam a atmosfera do planeta, criando um espetáculo luminoso. Mas de onde vêm essas partículas? Muitos pesquisadores acreditam que são restos de cometas, asteroides e luas que foram destruídos ao longo de milhões de anos. No entanto, o mistério não termina aí. À medida que as partículas caem em direção a Saturno,
também interagem com o campo magnético do planeta. Como isso influencia sua trajetória? Os cientistas ainda estão tentando desvendar essa complexa relação, que pode revelar muito mais sobre a natureza de Saturno e sua atmosfera. Além disso, há um aspecto inquietante sobre a chuva de anéis. Foi observado que as partículas menores parecem desaparecer mais rapidamente do que o esperado. O que acontece com elas? Alguns acreditam que são absorvidas pelo próprio planeta, enquanto outros sugerem que podem ser destruídas pelos impactos de meteoroides que frequentemente bombardeiam os anéis. Esse ciclo de criação e destruição levanta mais perguntas do que respostas. É possível que essas partículas, ao cair, alimentem algum tipo de processo que ainda não compreendemos totalmente? A chuva de anéis também tem um efeito na composição dos anéis. As partículas maiores tendem a ser mais visíveis e brilhantes. Mas à medida que as menores desaparecem, a própria estrutura dos anéis pode ser afetada. Isso poderia provocar mudanças em sua aparência? A resposta é um retumbante sim. Com o tempo, os cientistas acreditam que a dinâmica dos anéis pode se transformar, levando-nos a um novo nível de mistério sobre sua evolução. Mas isso não é tudo. A atmosfera de Saturno, na qual caem essas partículas, está cheia de tempestades e ventos intensos. Como esses fenômenos influenciam a chuva de anéis? Ao que parece, as tempestades podem alterar as trajetórias das partículas, fazendo com que algumas se desviem de seu curso e outras caiam mais rapidamente. Isso adiciona mais uma camada de complexidade a um sistema já intrincado. Os pesquisadores também estão explorando como a chuva de anéis poderia interagir com as luas do planeta. Algumas dessas luas, conhecidas como luas pastoras, parecem influenciar a estrutura dos anéis, guiando e moldando o material que cai em direção a Saturno. Até que ponto essas luas estão envolvidas no processo? Esta é uma área de estudo ativo que pode revelar conexões surpreendentes entre os anéis e as luas que os cercam. Enquanto isso, os cientistas utilizam tecnologia avançada para observar e estudar esse fenômeno. As imagens capturadas pelas sondas espaciais nos permitiram ver a chuva de anéis em detalhes, revelando padrões e comportamentos que antes eram invisíveis. O que mais essas observações nos dirão no futuro? A cada nova missão, as respostas às perguntas que surgem parecem mais próximas, mas ainda estão longe de serem definitivas. A chuva de anéis de Saturno não é apenas um espetáculo visual, mas também um lembrete da complexidade do universo. Cada partícula que cai conta uma história sobre a história do Sistema Solar, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos deste majestoso planeta. À medida que continuamos explorando e aprendendo sobre Saturno, é provável que surjam mais perguntas do que respostas, alimentando nossa curiosidade sobre o cosmos. Em resumo, a chuva de anéis é um fenômeno que, apesar de sua simplicidade aparente, está cheio de mistérios por resolver. Cada partícula que cai nos convida a refletir sobre a complexidade dos processos cósmicos e a beleza do universo. A dança entre Saturno e seus anéis continua sendo um tema de estudo apaixonante. E a cada descoberta, nos aproximamos um passo mais de entender este intrigante espetáculo celestial. Então, da próxima vez que olhar para Saturno, lembre-se de que ali, em seus anéis, há um mundo de segredos que ainda espera ser descoberto. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O que faz com que os anéis de Saturno sejam tão brilhantes? É um mistério que tem intrigado cientistas e astrônomos durante anos. Embora se saiba que são compostos principalmente de gelo e poeira, a quantidade de luz que refletem é surpreendentemente alta, o que leva muitos a questionar sua antiguidade. Por que parecem tão jovens apesar de sua aparente longevidade no sistema solar? A luz do Sol não apenas ilumina os anéis, mas também os transforma em um espetáculo visual que fascina aqueles que observam. Mas pode ser que esses anéis que parecem eternos e majestosos, na verdade sejam muito mais recentes do que se pensava. Algumas teorias sugerem que poderiam ter se formado há apenas alguns centenas de milhões de anos. Isso é relativamente jovem, considerando que Saturno se formou há bilhões de anos. Então, o que aconteceu com os anéis que nos fazem pensar que são tão novos? Uma das perguntas mais intrigantes é se há algum processo desconhecido que esteja mantendo seu brilho. Poderia ser que constantemente estejam sendo renovados? As colisões entre partículas de gelo e poeira poderiam estar criando novos fragmentos que refletem a luz. Mas por que esses processos não parecem afetar sua aparência?
como se estivessem em um ciclo perpétuo de renovação. No núcleo desse mistério está a composição dos anéis. Foi descoberto que não são apenas simples pedaços de gelo, mas contêm uma mistura de materiais que inclui rochas e poeira. No entanto, a proporção exata desses componentes continua sendo um quebra-cabeça. Que outros segredos podem estar escondidos nessas camadas brilhantes que nos observam à distância? Os cientistas especularam que a química dos anéis poderia ser muito diferente do que foi estudado até agora. Será que há elementos que ainda não identificamos nessas estruturas brilhantes? Talvez, sob a luz do Sol, os anéis de Saturno estejam revelando um mundo de possibilidades que ainda não compreendemos totalmente. Examinando mais a fundo, encontramos que o brilho dos anéis também é influenciado por sua estrutura física. As pequenas variações no tamanho das partículas podem afetar a maneira como a luz é refletida. Mas, por que há tanta diversidade nessas partículas? Que fatores contribuíram para sua formação e sua distribuição atual? Além disso, há um aspecto fascinante que pode estar desempenhando um papel crucial no brilho dos anéis: a influência das luas pastoras. Essas pequenas luas que orbitam perto dos anéis poderiam estar ajudando a manter sua forma e estrutura. Poderiam ser elas as responsáveis por manter os anéis tão vibrantes e brilhantes ao longo do tempo? No entanto, a pergunta persiste: por que os anéis parecem brilhar mais do que deveriam se fossem tão antigos? Talvez os anéis estejam presos em um ciclo de renovação constante, onde os efeitos da erosão e da acumulação se equilibram de uma maneira que ainda não entendemos. Poderia ser que os anéis sejam um sistema dinâmico em constante mudança, sempre se adaptando e evoluindo? À medida que aprofundamos no mistério do brilho dos anéis, também devemos considerar o papel do ambiente circundante. A atmosfera de Saturno, com suas intensas tempestades e fortes ventos, poderia estar influenciando a aparência dos anéis. Como essa atmosfera afeta a luz que se reflete nas partículas de gelo e poeira? A busca por respostas sobre o brilho dos anéis de Saturno não é apenas uma viagem ao passado, mas também ao futuro. O que nos diz sobre a evolução deste sistema planetário? Poderia ser que, à medida que aprendemos mais sobre os anéis, também descobramos mais sobre a história de Saturno e seu lugar no cosmos. Ainda assim, o mistério permanece sem solução. A beleza deslumbrante dos anéis de Saturno nos convida a questionar tudo o que sabemos sobre eles. Que outros segredos poderiam estar escondidos em sua luz brilhante? Cada nova descoberta abre mais perguntas do que respostas, e isso é o que torna a exploração do espaço tão emocionante. Finalmente, ao olhar para o futuro, a comunidade científica continua buscando novas tecnologias e métodos para estudar esses anéis. Quais serão os próximos passos em nossa busca por entender seu brilho e sua antiguidade? À medida que avançamos, o mistério dos anéis de Saturno continua a nos desafiar, lembrando-nos de que no vasto universo sempre há mais a descobrir. Qual é o mistério que escondem as luas pastoras de Saturno? Essas pequenas, mas poderosas luas exercem uma influência fascinante sobre os anéis do planeta, como se fossem os guardiões de um jardim cósmico. Mas, o que realmente fazem essas luas? Sua função principal é manter a estrutura dos anéis, agindo como uma represa que evita que as partículas se dispersem. No entanto, o verdadeiro enigma está na maneira como interagem com esses anéis. Ao observar os anéis de Saturno, pode-se notar que não são uma simples linha reta de partículas. Em vez disso, estão cheios de complexidades, ondulações e movimentos inesperados. Mas por que isso acontece? As luas pastoras, que são menores que o próprio planeta, criam um efeito de puxão gravitacional que molda os anéis. Esse fenômeno não é apenas uma questão de tamanho, mas de como a gravidade afeta os objetos em seu entorno. Imagine que as luas são como pequenas marionetes em um palco cósmico, puxando as cordas dos anéis. Mas o que acontece quando essas luas se movem? À medida que orbitam ao redor de Saturno, geram pequenas perturbações que causam flutuações na densidade dos anéis. Isso é o que permite que alguns setores se tornem mais densos ou mais difusos. Mas o que isso significa para a estabilidade dos anéis a longo prazo? À medida que aprofundamos nesse mistério, encontramos que algumas luas pastoras são responsáveis pela criação de cortes nos anéis, criando espaços vazios que parecem quase intencionais. Como é possível que esses objetos tão pequenos possam causar tais efeitos? A resposta está na força de sua gravidade. Ao atrair e repelir as partículas de gelo e poeira, essas luas moldam a paisagem dos anéis de uma maneira que ainda não compreendemos completamente.
Mas não é só isso. Há algo mais intrigante. Às vezes, as luas pastoras parecem alterar sua própria órbita, o que provoca mudanças nos anéis. O que poderia estar causando esses movimentos? São influências externas ou trata-se de um fenômeno interno de Saturno? Cada pequena mudança na posição dessas luas pode desencadear uma série de reações em cadeia que afetam os anéis de maneiras inesperadas. Um dos exemplos mais fascinantes é a lua Prometeu, que se encontra no interior do anel F. Sua gravidade provoca ondulações no anel, criando um efeito visual que parece quase artístico. Mas por que essas ondulações são tão notáveis? É possível que estejamos vendo um processo que tem ocorrido durante milhões de anos. Isso levanta questões sobre a estabilidade e a longevidade dos anéis em um contexto temporal muito mais amplo. A forma como as luas pastoras interagem com os anéis também sugere que esses anéis não são estáticos. Em vez disso, parecem ser um ambiente dinâmico e em constante mudança. O que isso significa para o futuro de Saturno e seus anéis? À medida que as luas continuam orbitando e perturbando as partículas, poderíamos estar testemunhando um processo que moldará esses anéis durante éons. Até mesmo o menor dos corpos celestes pode ter um impacto significativo na forma como vemos e entendemos o sistema de anéis de Saturno. As luas pastoras são como os maestros, guiando cada partícula em seu lugar, criando uma sinfonia de beleza e caos. Mas o que aconteceria se essas luas desaparecessem? Os anéis poderiam permanecer intactos sem sua influência gravitacional? À medida que avançamos em nossa exploração desses mistérios, não podemos deixar de nos perguntar sobre a diversidade de luas que orbitam Saturno. Algumas são pequenas e rochosas, enquanto outras são maiores e geladas. Como essas diferenças influenciam a forma como interagem com os anéis? Cada lua tem sua própria história, e cada uma contribui de maneira única para a complexidade do sistema de anéis. Há algo quase poético na relação entre Saturno e suas luas pastoras. Juntas, formam um equilíbrio delicado que tem fascinado os cientistas durante séculos. Mas embora tenhamos aprendido muito, ainda restam muitas perguntas sem resposta. Qual é o futuro dessas luas e dos anéis que protegem? Conseguiremos desvendar todos os segredos que ainda guardam? Enquanto continuamos observando e estudando, a curiosidade humana nos impulsiona a buscar mais respostas. A dança entre Saturno e suas luas pastoras nos lembra que o universo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos. E embora tenhamos feito grandes avanços, a jornada para compreender a complexidade dos anéis de Saturno apenas começou. Finalmente, a intriga que rodeia as luas pastoras é apenas uma das muitas facetas do enigma dos anéis de Saturno. Cada aspecto revela mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa: a busca pelo conhecimento nunca irá parar, e cada descoberta nos aproximará um passo mais de desvendar a beleza e o mistério do nosso sistema solar. Quão seguros estamos do que realmente compõe os anéis de Saturno? À primeira vista, parecem ser um espetáculo de gelo e poeira, mas a verdade é que a mistura exata de materiais que os formam é um enigma que desconcerta os cientistas há décadas. Por que, se parecem tão simples, resultam ser tão complexos? Os anéis são compostos predominantemente de partículas de gelo, mas isso não é tudo. E quanto à poeira cósmica e aquelas pequenas rochas que podem estar escondidas em seu interior? O desafio reside no fato de que os estudos revelaram que, embora a maioria dos anéis pareça ser principalmente de gelo, há um componente misterioso que ainda não conseguimos identificar. Isso levanta uma pergunta fundamental. De onde vêm esses materiais? São restos de luas destruídas ou talvez de cometas que passaram muito perto de Saturno? Ao observar os anéis, alguém poderia pensar que são compostos de um único tipo de gelo. Mas os cientistas descobriram que existem diferentes tipos de partículas que vão desde o gelo puro até materiais mais escuros que absorvem a luz. Isso leva a uma questão intrigante: como essas variações afetam a aparência e o comportamento dos anéis? Poderia ser que essas diferenças sejam a chave para entender sua história e evolução? A missão Cassini, que explorou Saturno por mais de 13 anos, forneceu uma grande quantidade de dados sobre os anéis. Mas mesmo com toda essa informação, os cientistas enfrentam mais perguntas do que respostas. Por exemplo, por que algumas partes dos anéis são mais brilhantes do que outras? Existem processos que alteram constantemente sua composição? A ideia de que os anéis possam estar mudando de forma e material ao longo do tempo é fascinante. Imagine o que poderia acontecer se um cometa colidisse com os anéis. Nesse caso, quanto material novo seria adicionado à sua composição?
Isso poderia alterar sua aparência e estrutura? A dinâmica dos impactos é outra peça do quebra-cabeça que devemos considerar. Ao longo dos anos, Saturno foi bombardeado por meteoritos e cada um desses impactos poderia modificar a mistura de partículas. Essas colisões seriam a razão pela qual encontramos material de diferentes origens? Além disso, não podemos esquecer a influência das luas de Saturno. Essas pequenas guardiãs não apenas mantêm os anéis em seu lugar, mas também podem contribuir para sua composição. O que acontece quando uma lua passa perto dos anéis? Sua gravidade poderia estar atraindo ou repelindo partículas, alterando assim a mistura de materiais? Esse jogo gravitacional poderia ser essencial para entender como se formam e evoluem os anéis. E se falamos de evolução, surge outra pergunta intrigante. Os anéis são um fenômeno relativamente novo no sistema solar ou estão lá desde a formação do planeta? Existem teorias que sugerem que os anéis poderiam ter se formado muito depois da criação de Saturno, o que implicaria que sua composição é o resultado de processos mais recentes. Mas o que isso significa para sua história? Estamos observando um cenário temporal que poderia mudar drasticamente no futuro próximo? A composição dos anéis também tem implicações para sua estabilidade. Poderia ser que certas partículas estejam contribuindo para que os anéis se mantenham unidos e não se desintegrem? Se isso for verdade, então a composição não apenas afeta sua aparência, mas também sua longevidade. A pergunta sobre quão duradouros são os anéis se torna ainda mais urgente quando consideramos que podem estar desaparecendo lentamente. Então, o que há da pesquisa atual? Os cientistas estão utilizando tecnologia avançada para estudar os anéis em nível molecular. Quais descobertas estão sendo feitas? Essas investigações poderiam nos levar a respostas sobre a origem dos anéis e sua composição exata? A busca por esses mistérios está em pleno andamento e cada nova descoberta traz consigo mais interrogações. Não podemos esquecer que o estudo dos anéis de Saturno não é apenas um exercício acadêmico. A compreensão de sua composição e evolução poderia ter ramificações mais amplas em nossa compreensão do sistema solar e, por extensão, do universo. Que segredos poderiam revelar sobre outros planetas e seus próprios anéis? A conexão entre os corpos celestes é mais estreita do que pensamos, e cada descoberta em Saturno poderia estar iluminando caminhos para novas teorias e explorações. Portanto, enquanto continuamos a observar com admiração os anéis de Saturno, a pergunta persiste: qual é sua verdadeira composição? A busca por respostas continua, e a cada dia que passa, novas camadas são adicionadas ao mistério que envolve essas magníficas estruturas. Neste vasto universo, o conhecimento se desdobra como um anel em si mesmo, sempre em expansão e cheio de surpresas. O que mais Saturno nos revelará no futuro? Apenas o tempo e a pesquisa dirão. O que faz com que o anel F de Saturno seja tão especial e, ao mesmo tempo, tão desconcertante? Este anel, um verdadeiro enigma no vasto universo que nos rodeia, parece ter vida própria. À primeira vista, parece um simples anel de partículas de gelo e poeira, mas se olharmos mais de perto, notaremos que seu comportamento é fascinante e, às vezes, inexplicável. Que segredos realmente esconde este anel caótico? Primeiro, falemos de sua aparência. Muitas vezes, o anel F é descrito como um lugar cheio de movimento e transformação. Você já viu como a forma de uma nuvem no céu muda? Assim é o anel F. Sua forma não é estática, mas se transforma constantemente, como se estivesse em uma dança cósmica. Mas o que provoca essas mudanças tão surpreendentes? Uma das teorias mais intrigantes sugere que pequenas luas, conhecidas como luas pastoras, estão por trás dessa transformação. Essas luas que orbitam perto do anel F exercem uma influência gravitacional que pode estar alterando a forma e o comportamento das partículas neste anel. Mas elas realmente são as responsáveis por esse fenômeno? Ou há outros fatores em jogo que ainda não descobrimos? O que é ainda mais curioso é o fato de que o anel F parece ser composto principalmente de partículas finas, que refletem a luz de uma maneira muito particular. Isso faz com que seu brilho seja incomum e mais intenso do que se poderia esperar. Por que brilha tanto? É simplesmente uma questão de sua composição, ou há outros elementos que contribuem para esse brilho misterioso? Além disso, o anel F não se comporta como um anel comum. Em vez de ser uma estrutura uniforme, apresenta regiões que parecem se mover de maneira independente, o que dá a impressão de que estão vivas. Mas as partículas no anel F podem realmente ter um comportamento inteligente? É possível que haja uma espécie de interação entre elas que ainda não compreendemos?
À medida que os cientistas estudaram mais a fundo o anel F, começaram a notar padrões em seu comportamento. Alguns desses padrões são semelhantes a ondas que atravessam o anel como se fossem as ondas de um mar cósmico. O que poderia estar causando essas ondas? São o resultado de forças gravitacionais ou há algo mais que está afetando a estabilidade do anel? Mas o mistério não termina aí. Às vezes, o anel F parece sofrer mudanças repentinas e drásticas, como se respondesse a algum estímulo desconhecido. Isso levanta perguntas fascinantes. Há algo no entorno de Saturno que está influenciando o comportamento do anel F? Poderia ser a influência do campo magnético do planeta, que interage com as partículas do anel de maneiras que ainda não conseguimos medir. Os cientistas também notaram que o anel F está em constante estado de mudança, o que o torna um objeto de estudo muito dinâmico. O que isso significa para nossa compreensão dos anéis de Saturno como um todo? Poderia ser que o anel F seja um microcosmo do que acontece em outros anéis planetários no universo? A exploração do anel F revelou que sua estrutura é mais complexa do que se pensava originalmente. Algumas áreas do anel parecem ter uma densidade diferente, o que sugere que pode haver variações na composição das partículas. Isso pode indicar que o anel F esteve em um estado de formação ou transformação constante. O que isso nos diz sobre a história de Saturno e seus anéis? Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos permitiram que os cientistas observassem o anel F com mais clareza. Graças a missões espaciais como a da Cassini, conseguimos coletar dados valiosos sobre este enigmático anel. Mas apesar de todas essas informações, o anel F continua sendo um quebra-cabeça que desafia nossa compreensão. Estamos mais perto de resolver esse mistério, ou ainda há mais perguntas que nos aguardam? Finalmente, a exploração do anel F nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Se um anel de partículas em um planeta distante pode ser tão intrigante e complicado, quantos mais mistérios nos restam para descobrir em nosso universo? À medida que continuamos olhando para as estrelas, o anel F de Saturno nos lembra que sempre há mais a aprender e explorar. Estamos prontos para desvendar esses segredos, ou ficaremos com mais perguntas do que respostas? A aventura apenas começa. Na vasta beleza dos anéis de Saturno, há um fenômeno intrigante que desafia nossa compreensão: as ondas em espiral. Essas ondas, que parecem dançar na superfície dos anéis, capturaram a atenção de cientistas e curiosos igualmente. O que as causa? Por que se formam exatamente nesses padrões tão intrigantes? A resposta não é tão simples quanto parece, e cada descoberta nos leva a mais perguntas. As ondas em espiral são como as ondas que se formam quando você joga uma pedra em um lago tranquilo. Mas aqui, no ambiente de Saturno, a dinâmica é muito mais complexa. As forças de gravidade, a composição dos anéis e a interação com as luas próximas criam um balé cósmico que dá vida a esses padrões. Mas, o que acontece quando tentamos entender a origem dessas ondas? Por que parecem surgir do nada e desaparecer tão repentinamente? Imagine que você está observando os anéis de Saturno através de um telescópio. De repente, nota como algumas seções parecem vibrar, como se tivessem vida própria. É possível que haja algo mais do que simplesmente partículas de gelo e poeira em jogo? Os cientistas pensam que essas ondas poderiam ser o resultado das perturbações gravitacionais provocadas pelas luas pastoras. Mas são realmente elas que estão no comando, ou há outros fatores influenciando esse fenômeno? Alguns pesquisadores sugeriram que as ondas podem ser um indicativo de como os anéis respondem às forças externas. À medida que Saturno gira e suas luas se movem, geram forças que poderiam empurrar e puxar os anéis, criando esses padrões em espiral. Mas por que algumas ondas são mais proeminentes do que outras? É possível que haja um ciclo em sua aparição e desaparecimento que ainda não descobrimos? A complexidade das ondas em espiral se torna ainda mais fascinante quando consideramos o tempo. Algumas dessas ondas parecem persistir durante anos, enquanto outras aparecem e desaparecem em questão de semanas ou até dias. O que determina essa duração? Cientistas começaram a investigar se essas mudanças estão relacionadas a eventos em Saturno ou com a interação das partículas nos anéis. Poderiam essas ondas ser um reflexo da história dos próprios anéis? Às vezes, as ondas em espiral parecem sincronizar com a posição das luas, o que sugere que há uma dança entre os corpos celestes. Mas, como se comunicam esses corpos entre si? A gravidade é a linguagem que utilizam. Mas a compreensão completa dessa conversa cósmica ainda escapa ao nosso conhecimento.
Os especialistas continuam observando e coletando dados, buscando padrões que poderiam revelar mais sobre essa relação. As missões espaciais, como a da sonda Cassini, forneceram informações valiosas sobre as ondas em espiral. No entanto, muitos aspectos continuam sendo um mistério. Que segredos escondem essas vibrantes estruturas? A resposta pode estar na composição dos próprios anéis, já que diferentes materiais poderiam reagir de maneiras distintas às forças que atuam sobre eles. Estamos simplesmente observando o comportamento de partículas de gelo. Ou há algo mais profundo nessa história? Enquanto isso, a fascinação pelas ondas em espiral não se limita aos cientistas. A beleza desses padrões também inspirou artistas e sonhadores. Como essas estruturas tão complexas podem evocar uma sensação de assombro e maravilha em quem as observa? Talvez seja porque refletem a essência mesma do universo, um lugar cheio de mistérios esperando para ser descobertos. De uma perspectiva mais filosófica, as ondas em espiral nos lembram que, embora possamos desvendar alguns segredos do cosmos, sempre haverá mais perguntas. Cada resposta que encontramos abre a porta para novas incógnitas. Estamos preparados para continuar explorando o desconhecido? A exploração das ondas em espiral é apenas um fragmento de uma história muito maior. À medida que olhamos para o futuro, a pesquisa sobre essas ondas se intensificará. Com tecnologias mais avançadas e novas missões planejadas, estamos à beira de descobrir mais sobre como funcionam os anéis de Saturno. Que surpresas nos aguardam no futuro? A curiosidade humana é insaciável e o desejo de compreender o cosmos nos impulsiona a seguir em frente, desafiando os limites do nosso conhecimento. Cada vez que observamos Saturno e seus anéis, lembramos que há um mundo de maravilhas esperando para ser descoberto. As ondas em espiral são apenas um exemplo de como a natureza pode ser tanto bela quanto desconcertante. Quem sabe quantos mais mistérios e revelações nos esperam na imensidão do espaço? A história dos anéis de Saturno continua sendo um enigma, e as ondas em espiral são apenas uma das muitas peças do quebra-cabeça. À medida que continuamos explorando, é possível que encontremos respostas que mudem nossa percepção do universo. Estamos prontos para aceitar que o que conhecemos é apenas a ponta do iceberg? As perguntas são infinitas, e a busca por respostas apenas começou. O que aconteceria se eu te dissesse que os impressionantes anéis de Saturno estão em uma espécie de corrida contra o tempo? Embora sua beleza seja inegável, há algo inquietante que espreita na superfície de seu esplendor. À medida que observamos esses anéis, surge uma pergunta fascinante. Por que parecem estar desaparecendo lentamente? Essa incógnita tem intrigado cientistas e astrônomos que dedicaram anos a investigar o destino dessa magnífica estrutura. Uma das teorias mais intrigantes sugere que Saturno, o gigante gasoso, está absorvendo seus anéis. Mas como isso é possível? Os anéis são compostos principalmente de gelo e poeira, o que lhes confere seu aspecto brilhante e etéreo. No entanto, por meio de observações detalhadas, foi descoberto que pequenas partículas desses anéis estão sendo arrastadas para o planeta. Isso levanta a pergunta: quanto tempo resta para esses anéis antes que se desintegrem completamente? É como se os anéis estivessem em um ciclo de vida, onde a cada ano que passa, perdem uma quantidade considerável de material. Os cientistas estimaram que, em um futuro não muito distante, poderiam desaparecer completamente. Mas quanto tempo é esse? Algumas projeções sugerem que, se continuarem perdendo material a esse ritmo, os anéis poderiam desvanecer em poucos milhões de anos. Você consegue imaginar um Saturno sem anéis? A ideia parece saída de um romance de ficção científica, mas a realidade é que esse fenômeno está acontecendo diante de nossos olhos. Como é que os anéis podem estar desaparecendo, mas ao mesmo tempo parecem tão vibrantes e espetaculares? Esse paradoxo se deve à complexidade de sua composição. Enquanto algumas partes dos anéis são mais densas e brilhantes, outras parecem estar em um estado de constante mudança. Esse desequilíbrio na perda de material levanta outra pergunta inquietante. Pode haver um processo de regeneração em jogo? Talvez alguns dos materiais que se perdem sejam substituídos por outros, o que adiciona uma camada a mais de mistério à história dos anéis. Além disso, os cientistas observaram como fenômenos elétricos na atmosfera de Saturno poderiam estar influenciando essa perda de material. As interações entre os anéis e o campo magnético do planeta são complexas e pouco compreendidas. Poderia ser que essas interações estejam ajudando os anéis a se desgastarem mais rapidamente? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa compreensão de como funcionam não apenas os anéis de Saturno.
mas também outros sistemas planetários no universo. Enquanto os pesquisadores continuam sua busca por respostas, começaram a desenvolver modelos que simulam a evolução dos anéis ao longo de milhões de anos. Esses modelos sugerem que, embora os anéis estejam em perigo, também poderiam ser um fenômeno temporário. Isso nos leva a perguntar: o que acontecerá com Saturno quando seus anéis finalmente desaparecerem? Ele se tornará um planeta diferente ou simplesmente se transformará em uma versão mais antiga de si mesmo? Nesse contexto, a história dos anéis de Saturno se torna uma metáfora do efêmero. Tudo no universo está em constante mudança. E os anéis são um lembrete visual de que até mesmo as estruturas mais majestosas estão sujeitas à erosão do tempo. Mas e se, em vez de desaparecer completamente, os anéis encontrassem uma maneira de se adaptar e evoluir? Essa possibilidade é tão intrigante quanto os mistérios que cercam sua existência. As investigações sobre a perda de material dos anéis de Saturno não são apenas importantes para entender seu futuro, mas também têm implicações mais amplas sobre como percebemos o cosmos. Se os anéis podem desaparecer, que outras maravilhas do universo poderiam estar em perigo? Cada descoberta sobre Saturno pode ser um passo em direção a uma compreensão mais profunda da dinâmica cósmica em geral. A busca por respostas sobre esse mistério não apenas alimenta nossa curiosidade, mas também desafia nossa imaginação. Cada nova descoberta pode abrir a porta para mais perguntas. Que outros segredos guardam os anéis? Que histórias poderiam contar se pudessem falar? A imaginação desempenha um papel crucial na ciência, e os anéis de Saturno são uma tela perfeita sobre a qual pintar teorias e possibilidades. Assim, enquanto continuamos explorando esse fascinante sistema, lembremos que cada pergunta nos aproxima um pouco mais da verdade. A perda de material dos anéis de Saturno é apenas um fragmento de um quebra-cabeça muito maior. A beleza e os mistérios desses anéis nos convidam a continuar indagando, a continuar questionando e, acima de tudo, a continuar sonhando. Porque no final do dia, o verdadeiro mistério dos anéis de Saturno não é apenas seu desaparecimento, mas o que nos ensina sobre nosso próprio lugar no universo. Estamos prontos para desvendar seus segredos? Qual é a verdadeira idade dos anéis de Saturno? Este mistério tem intrigado astrônomos e cientistas durante décadas. Embora a maioria das pessoas associe Saturno aos seus icônicos anéis brilhantes, poucos sabem que há um intenso debate sobre quão antigos eles realmente são. Poderiam ser tão velhos quanto o próprio planeta, ou são uma formação mais recente. Alguns estudos sugerem que os anéis poderiam ter se formado há apenas alguns centenas de milhões de anos. Esta descoberta deixou muitos coçando a cabeça. Por que tão jovens? No vasto contexto do Sistema Solar, isso é quase como um piscar de olhos. Mas o que isso significa para a história de Saturno e do nosso próprio Sistema Solar? A ideia de que os anéis são jovens levanta perguntas fascinantes. Se são novos, de onde vem o material? Poderiam ter sido formados pela destruição de uma lua que se aproximou demais do planeta? Esse tipo de evento catastrófico não é incomum no cosmos. A força gravitacional de Saturno é tão poderosa que pode desintegrar corpos celestes que se aproximam demais. Poderia ser que os anéis sejam os restos de uma lua que não conseguiu escapar das garras do gigante gasoso? No entanto, outros cientistas argumentam que os anéis poderiam ser muito mais antigos, e se realmente se formaram ao mesmo tempo que Saturno, há mais de 4 bilhões de anos, este cenário também tem suas próprias implicações. Se os anéis existem há tanto tempo, por que parecem tão brilhantes e frescos? A resposta pode estar na dinâmica do sistema de anéis. A constante atividade dos impactos de meteoritos e a interação com as luas pastoras podem estar renovando sua aparência. Mas o que isso significa para a estabilidade a longo prazo dos anéis? A composição dos anéis também desempenha um papel crucial nesta discussão. Eles são compostos principalmente de gelo, o que significa que poderiam refletir a luz solar de maneira excepcional. Mas será que todo o material é gelo? Ou há outros componentes que poderiam dar pistas sobre sua idade? Pesquisas recentes indicam que a mistura de partículas dentro dos anéis é mais complexa do que se pensava. Isso sugere que eles podem ter experimentado diferentes processos ao longo de sua história. Também está o mistério de como os anéis se mantiveram ao longo de tanto tempo. A perda de material é um fenômeno bem documentado. Por que então os anéis parecem estar tão intactos? Este ponto traz à luz uma questão intrigante: a possibilidade de que os anéis de Saturno estejam em um ciclo constante de nascimento e destruição.
poderiam estar se regenerando de alguma forma, o que lhes permite manter sua brilhante aparência apesar do passar do tempo. À medida que exploramos mais o sistema de anéis, novas perguntas surgem. Se os anéis são tão dinâmicos, que papel desempenham as luas pastoras em sua formação e manutenção? Essas pequenas luas que orbitam perto dos anéis são cruciais para sua estabilidade. No entanto, sua influência também pode estar alterando a forma e a composição dos anéis de maneiras que ainda não compreendemos. A tecnologia moderna permitiu que os cientistas estudassem os anéis com mais detalhes do que nunca. Através de missões como a Cassini, obtivemos informações incríveis sobre sua estrutura e dinâmica, mas, apesar de todos esses avanços, ainda há muitas perguntas sem resposta. Como os anéis de Saturno se relacionam com outras estruturas no sistema solar? Poderiam existir análogas em outros planetas? A busca por respostas sobre a idade dos anéis de Saturno também nos leva a refletir sobre a natureza do tempo no espaço. Em um universo onde o tempo é percebido de maneira diferente, onde escalas de milhões de anos são a norma, como podemos medir a juventude de um sistema tão antigo? Essa complexidade é parte do que torna os anéis um tema tão fascinante. Assim, da próxima vez que olhar para Saturno e seus deslumbrantes anéis, lembre-se de que há muito mais do que parece à primeira vista. A história desses anéis é um quebra-cabeça que continua em construção, cheio de peças que ainda não conseguimos encaixar. Qual será a resposta definitiva sobre sua idade? Apenas o tempo e a pesquisa contínua nos dirão. Os anéis de Saturno nos convidam a continuar explorando, a continuar perguntando e, acima de tudo, a continuar nos maravilhando com os mistérios que o universo tem a oferecer. E assim, a busca pelo conhecimento continua, com cada nova descoberta nos aproximando um pouco mais de desvendar os segredos que permaneceram ocultos por tanto tempo. Os anéis de Saturno são um espetáculo impressionante, mas dentro de sua beleza se escondem segredos e enigmas que ainda nos surpreendem. Um dos mistérios mais intrigantes que cercam esses majestosos anéis são os buracos que aparecem neles. Você já se perguntou por que há zonas vazias em meio a tanta matéria brilhante? O que ou quem poderia estar por trás desses espaços misteriosos? A primeira pergunta que surge é: esses buracos são o resultado de corpos não detectados? Imagine que em um espaço onde parece haver apenas anéis, na verdade há objetos que não conseguimos ver. Alguns cientistas acreditam que podem existir pequenas luas ou asteroides que, ao orbitar Saturno, criam essas zonas vazias. Mas onde estão esses corpos? São tão pequenos que escapam à nossa vista? Este é um dos muitos enigmas que o sistema de anéis nos apresenta. Outra possibilidade intrigante é que os buracos sejam o resultado de ressonâncias orbitais complexas. Você sabia que as interações gravitacionais podem afetar a forma como os anéis se distribuem? Quando uma lua passa perto de um anel, sua gravidade pode alterar o movimento das partículas no anel, criando esses espaços vazios. Mas, como se determina quão longe uma lua deve estar para causar um efeito nos anéis? A resposta a essa pergunta continua sendo um quebra-cabeça para os cientistas. Mas e quanto às mudanças nesses buracos? Um dia podem ser amplos e no dia seguinte já não estarem lá. É possível que esses buracos sejam dinâmicos? À medida que os anéis evoluem e as luas se movem, esses espaços também se alteram. A natureza desses buracos parece estar em constante transformação, desafiando nossa compreensão da estabilidade no espaço. Quais fatores estão em jogo para provocar essas mudanças tão drásticas? Os cientistas têm dedicado muito tempo a estudar as ressonâncias e as interações gravitacionais para entender melhor esses fenômenos. No entanto, existe um aspecto ainda mais desconcertante. Alguns desses buracos poderiam estar cheios de matéria escura. Se os anéis de Saturno são compostos de partículas de gelo e poeira, o que dizer das zonas que parecem vazias? Poderia ser que a matéria que não vemos esteja influenciando a formação e a manutenção desses espaços vazios? Além disso, é preciso considerar a possibilidade de que existam outras forças atuando nos anéis. A magnetosfera de Saturno, por exemplo, poderia estar influenciando a distribuição de material nos anéis. Pode o campo magnético do planeta ser responsável por criar essas zonas vazias? A interação entre o campo magnético e as partículas dos anéis é uma área de estudo fascinante que poderia oferecer respostas às nossas perguntas. A exploração desses buracos também nos leva a questionar como se formam e se mantêm os anéis como um todo. Muitas vezes, pensa-se que os anéis são estruturas estáticas, mas a realidade é que são dinâmicas e estão em constante mudança.
Quais implicações isso tem para a nossa compreensão do sistema de Saturno? Poderia ser que os anéis sejam mais efêmeros do que pensamos? Outro aspecto a considerar é que os buracos poderiam ser uma espécie de sinal do que ocorre no interior dos anéis. Esses espaços vazios são uma pista de processos mais complexos que se desenvolvem nas profundezas dos anéis? Talvez os cientistas estejam observando não apenas o que está acontecendo na superfície, mas também o que ocorre nas camadas mais profundas dos anéis. À medida que mais pesquisas são realizadas, modelos têm sido desenvolvidos para tentar explicar a formação e a evolução desses buracos. Esses modelos são suficientes para resolver o mistério? Muitas vezes, os cientistas descobrem que cada resposta leva a mais perguntas, e os buracos nos anéis de Saturno não são a exceção. Que outros segredos poderiam ser revelados à medida que avançamos em nossa compreensão desses fenômenos? A busca por respostas aos mistérios que cercam os buracos nos anéis de Saturno é um lembrete do pouco que sabemos sobre o universo. Cada descoberta abre a porta a novas perguntas e possibilidades. Que outros enigmas se escondem nos anéis que ainda não descobrimos? A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando e questionando, e cada resposta nos leva um passo mais perto de entender o fascinante sistema de Saturno. Enquanto continuamos observando esses buracos e seu comportamento, não podemos deixar de nos perguntar: quantos outros mistérios se escondem no vasto espaço que nos rodeia? A ciência é uma jornada interminável, e cada descoberta é uma oportunidade para aprender mais sobre nosso lugar no cosmos. Embora os buracos nos anéis de Saturno continuem sendo um enigma, seu estudo nos aproxima cada vez mais de desvendar os segredos do universo. Então, da próxima vez que você olhar para Saturno, lembre-se de que por trás de seu esplendor se escondem perguntas que ainda aguardam respostas. E que cada buraco em seus anéis é um lembrete da complexidade do nosso cosmos. A aventura de descobrir esses mistérios apenas começou. A fascinação pelos anéis de Saturno não se limita apenas à sua grandeza e esplendor visual, mas também se estende às curiosidades e segredos que abrigam. Um dos mistérios mais intrigantes é a origem dos microanéis. O que são exatamente? Imagine estruturas menores que os anéis principais, que giram ao redor de Saturno como se fossem joias diminutas no vasto cosmos. Mas como se formaram e por que são tão difíceis de estudar? Os cientistas identificaram esses microanéis, mas sua origem continua sendo um quebra-cabeça. Seriam fragmentos de luas que foram destruídas? Ou talvez são restos de materiais que nunca se agruparam para formar corpos maiores? A verdade é que não há respostas definitivas, o que aumenta ainda mais a intriga em torno desses pequenos mistérios. Ao observar esses microanéis, surge outra pergunta: por que parecem estar tão separados dos anéis maiores? Essa separação gera especulações sobre sua trajetória e dinâmica. Poder-se-ia pensar que são simplesmente uma extensão dos anéis principais, mas seu comportamento sugere algo mais complexo. Poderiam estar influenciados por forças gravitacionais de luas próximas ou até mesmo de Saturno. Além disso, os microanéis parecem ter estruturas incomuns. Algumas imagens revelaram padrões que se assemelham a ondas na água. Como é possível que essas pequenas partículas possam formar padrões tão definidos? A física por trás desse fenômeno é uma área de estudo ativo, e cada nova observação nos aproxima um pouco mais da compreensão de como essas partículas interagem entre si e com o campo gravitacional de Saturno. Outro aspecto fascinante dos microanéis é sua composição. Assim como os anéis maiores, acredita-se que sejam compostos principalmente de gelo e poeira. No entanto, a mistura exata de materiais e sua distribuição são um mistério. Por que alguns microanéis parecem ser mais brilhantes que outros? Essa variabilidade poderia nos dar pistas sobre sua história e sobre como se formaram no espaço. A pesquisa revelou que esses microanéis não são estáticos. Parecem mudar com o tempo. Que fatores poderiam estar causando essas flutuações em sua estrutura e forma? A interação com partículas de poeira interplanetária, assim como as forças de gravidade de outros corpos celestes, poderiam ser responsáveis por essas mudanças, mas poderia haver algo mais em jogo? A possibilidade de que haja forças desconhecidas atuando sobre eles levanta mais perguntas do que respostas. Alguns cientistas sustentam que esses microanéis poderiam ser um indicativo de processos mais amplos no sistema de Saturno. Embora sejam pequenos em comparação com os anéis mais proeminentes, seu estudo poderia revelar informações essenciais sobre a história do sistema planetário. Que segredos nos guardam?
Cada nova pista poderia nos ajudar a entender não apenas Saturno, mas também outros planetas em nosso sistema solar e além. A exploração dos microanéis também nos levou a nos perguntar como se comparam com outros sistemas de anéis no universo. Existem microanéis semelhantes ao redor de outros planetas? A resposta poderia lançar luz sobre a formação de sistemas planetários e os processos que ocorrem no espaço. O que parece ser um simples fenômeno em Saturno poderia ter implicações muito mais amplas em nossa compreensão do cosmos. A chegada de novas missões espaciais a Saturno promete abrir novas portas para a descoberta. Que novas surpresas nos aguardam? Com o tempo, é possível que nossa tecnologia e métodos de observação melhorem o suficiente para desvendar os mistérios que cercam esses microanéis. E talvez, no processo, descubramos novos aspectos sobre a natureza do espaço e do tempo. No final, a exploração dos microanéis de Saturno é um lembrete de que o universo está cheio de surpresas. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas, a desvendar o desconhecido. Embora os microanéis sejam pequenos em comparação com os majestosos anéis de Saturno, seu estudo pode revelar verdades profundas sobre o lugar que ocupamos no cosmos. Com cada pergunta que surge, também se abre a oportunidade de novas investigações e descobertas. A busca pelo conhecimento sobre esses microanéis é uma jornada que apenas começa. Quem sabe que revelações nos aguardam no futuro? A fascinação pelos anéis de Saturno e seus mistérios, incluindo os microanéis, continua viva, e cada avanço em nossa compreensão é uma vitória para a curiosidade humana. Assim, enquanto continuamos observando e aprendendo sobre Saturno, lembremos que cada pequeno detalhe conta. Os microanéis, com sua enigmática presença, são um testemunho de que mesmo no que parece ser simples e pequeno, há um universo de mistério por descobrir. A história desses microanéis continua sendo escrita, e estamos ansiosos para ver que novos capítulos serão revelados. O Anel D de Saturno é um enigma que tem desconcertado os astrônomos desde sua descoberta. O que o torna tão peculiar? Este anel, localizado muito perto do planeta, é um lugar fascinante onde a difusão e a estranheza se entrelaçam. Embora seja o mais próximo de Saturno, sua natureza é tão tênue e difusa que é difícil de estudar. Por que isso acontece? A resposta não é simples, e é precisamente essa complexidade que o torna um objeto de intrigante investigação. O que realmente chama a atenção dos cientistas é sua estrutura pouco convencional. Enquanto os outros anéis de Saturno apresentam características bem definidas e brilhantes, o Anel D parece estar composto de partículas que flutuam em um estado quase etéreo. Como é possível que algo tão próximo do planeta principal seja tão difícil de observar? Essa questão levou muitos a teorizar sobre a composição e o comportamento deste misterioso anel. Um aspecto fascinante do Anel D é sua interação com o ambiente de Saturno. As forças gravitacionais do planeta, junto com a pressão da radiação solar, desempenham um papel crucial na forma como se comporta. Poderia ser que essas influências externas estejam moldando sua estrutura de maneiras inesperadas? Alguns pesquisadores sugerem que poderiam ser essas mesmas forças as que dão ao Anel D sua aparência difusa, dispersando as partículas e criando um efeito visual que desafia os observadores. À medida que os cientistas continuam estudando o Anel D, surgem mais perguntas. O que acontece com as pequenas partículas que o compõem? Acredita-se que sejam feitas de gelo e poeira, mas a proporção exata e a dinâmica dessas partículas continuam sendo um mistério. Como é possível que um anel tão próximo do planeta não tenha se compactado ou dissipado? Esta é uma das perguntas que impulsiona a pesquisa no campo da astrofísica. Outro enigma intrigante é a possível existência de luas ocultas dentro ou perto do Anel D. Tem-se especulado que poderiam estar gerando perturbações que explicam seu comportamento estranho. Que segredos poderiam esconder essas luas, se é que existem? A busca por essas pequenas luas pastoras dentro do Anel D levou os cientistas a utilizar tecnologia avançada para vasculhar os cantos mais escuros deste vasto sistema. A pergunta de por que o Anel D não tem a mesma clareza estrutural que suas contrapartes mais distantes é igualmente cativante. Há algo em sua história que o diferencie dos outros anéis? Alguns especialistas acreditam que o Anel D poderia ser o resultado de interações passadas com o planeta ou até mesmo de outros corpos celestes. Poderia ser que tenha sido uma lua que se desintegrou no passado, deixando para trás um halo de partículas difusas. Com cada nova missão espacial, como as enviadas pela sonda Cassini, foram obtidos dados que permitem vislumbrar mais sobre o Anel D.
No entanto, cada descoberta parece abrir novas interrogações. É possível que possamos resolver o mistério do Anel D no futuro próximo? Os avanços em tecnologia e a análise de dados continuam a fornecer pistas, embora muitas delas pareçam mais confusas do que esclarecedoras. A interação entre o Anel D e o campo magnético de Saturno também é uma área de estudo fascinante. De que maneira esse campo magnético afeta as partículas do anel? As interações magnéticas poderiam ser a chave para entender seu comportamento e evolução. A relação entre esses dois fenômenos cósmicos é um campo de pesquisa ativo, onde cada resposta pode levar a mais perguntas. A observação de fenômenos temporais no Anel D também adiciona uma camada adicional de mistério. Porque às vezes são observadas variações em seu brilho e densidade, essas flutuações poderiam ser indicativas de processos internos complexos que ainda não entendemos completamente. A natureza dinâmica do Anel D levanta a possibilidade de que esteja em um estado constante de mudança, um lembrete de que o universo é um lugar em perpétuo movimento. Com o tempo, os cientistas também perceberam que o Anel D é um lugar onde teorias anteriores devem ser reconsideradas. O que mais podemos aprender sobre ele à medida que novas tecnologias e métodos de análise se desdobram? A exploração deste enigma poderia revelar muito mais sobre a formação e evolução do sistema solar como um todo. Por fim, o Anel D nos convida a refletir sobre o significado dos mistérios cósmicos, o que sua existência nos diz sobre a natureza do universo e nossa busca por conhecimento. À medida que a ciência avança, é possível que os enigmas que cercam o Anel D se tornem peças-chave para entender não apenas Saturno, mas também a história do nosso próprio planeta e além. Nesse sentido, o Anel D não é apenas um objeto de estudo, mas um símbolo da curiosidade humana e da eterna busca por respostas em um cosmos cheio de segredos. O que acontece quando um anel de gelo e poeira encontra um poderoso campo magnético? A resposta a esta pergunta é um verdadeiro quebra-cabeça que nos leva a aprofundar no enigma da relação entre os anéis de Saturno e seu campo magnético. Embora à primeira vista possa parecer que ambos os fenômenos são independentes, a realidade é que estão intrinsecamente conectados de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Primeiro, consideremos o campo magnético de Saturno. Este gigante gasoso possui um campo magnético que é mais de 20 vezes mais forte que o da Terra. Mas como isso afeta os anéis? À medida que as partículas que compõem os anéis se movem através deste campo magnético, experimentam forças que podem alterar suas trajetórias. As partículas não são simplesmente objetos estáticos, são influenciadas pela dinâmica do ambiente em que se encontram, mas até que ponto essa influência é significativa? Agora, imagine que você é uma partícula em um desses anéis. Você se desloca através de um vasto espaço, mas de repente sente uma força invisível que o empurra em uma direção inesperada. Este é o efeito do campo magnético de Saturno, que pode desviar as trajetórias das partículas e, em alguns casos, até mesmo fazer com que se agrupem em certas áreas, criando padrões fascinantes. Além disso, há um fenômeno curioso que ocorre na fronteira entre os anéis e o campo magnético: as auroras. Em Saturno, as auroras não são apenas um espetáculo visual, mas também um indicativo de como o campo magnético interage com as partículas dos anéis. Mas o que essas auroras nos dizem sobre a composição e o comportamento dos anéis? A resposta pode estar na forma como as partículas carregadas do anel são canalizadas em direção aos polos do planeta, onde se iluminam em um brilhante espetáculo de luzes. À medida que exploramos mais a fundo, encontramos um fenômeno interessante: a ressonância. As partículas nos anéis não se movem de maneira aleatória, estão sujeitas às forças gravitacionais das luas de Saturno. Essas luas, ao orbitar o planeta, geram ondas de ressonância que podem influenciar as trajetórias das partículas do anel. Mas como se consegue esse delicado equilíbrio? Que papel desempenha o campo magnético nesse jogo de forças? A resposta pode estar nas interações entre os anéis e as luas pastoras. Essas pequenas luas atuam como pastores, guiando as partículas dos anéis e mantendo sua estrutura. No entanto, o campo magnético também desempenha um papel crucial, pois pode reforçar ou enfraquecer essas interações. Nesse sentido, os anéis não são apenas um conjunto de partículas, mas um sistema dinâmico em que cada elemento interage de maneira constante. Outro aspecto intrigante é o comportamento das partículas em função de seu tamanho. As partículas menores são mais suscetíveis às forças magnéticas, enquanto as maiores podem resistir a essas influências.
Isso levanta questões sobre a composição dos anéis. Que tipos de partículas estão realmente presentes? Todas são iguais ou existe uma variedade que contribui para a complexidade do sistema? Se olharmos mais de perto, notamos que o campo magnético de Saturno não é estático. Assim como o planeta em si, pode mudar com o tempo, o que pode ter um impacto direto nos anéis. Portanto, poderiam as mudanças no campo magnético ser responsáveis pelas variações na estrutura e no brilho dos anéis? A resposta a essa questão é uma área ativa de pesquisa. Enquanto isso, há um mistério que continua intrigando os cientistas: as faixas radiais. Essas marcas escuras que aparecem e desaparecem nos anéis parecem estar relacionadas às interações magnéticas. Mas o que as causa? Sempre que se observa uma mudança nessas marcas, surge a pergunta se estão vinculadas às flutuações no campo magnético ou se são o resultado de outros fenômenos ainda desconhecidos. À medida que investigamos mais, é evidente que a relação entre os anéis de Saturno e seu campo magnético é um tema vasto e complexo. Não se trata apenas de partículas flutuando no espaço, mas de um sistema interconectado onde cada elemento tem seu papel. A ciência avança, mas o mistério persiste. Os cientistas continuam utilizando ferramentas avançadas para desvendar esses segredos. Com cada nova missão e cada nova descoberta, mais detalhes são revelados sobre como o campo magnético de Saturno e os anéis interagem. No entanto, ainda há muito a aprender. Cada resposta traz consigo novas perguntas, e o ciclo da descoberta parece não ter fim. Em última análise, a relação entre os anéis de Saturno e seu campo magnético não é apenas um enigma científico. É um convite a explorar o desconhecido, a questionar o que acreditamos saber e a nos maravilharmos diante da beleza e complexidade do universo. Da próxima vez que você olhar para Saturno, lembre-se de que, além de sua aparência deslumbrante, se escondem segredos que ainda estamos tentando desvendar. A busca por respostas continua, e nessa busca, cada mistério resolvido nos aproxima um pouco mais da verdade sobre os anéis de Saturno. As faixas radiais misteriosas são um dos fenômenos mais intrigantes dos anéis de Saturno. Mas, o que são exatamente essas marcas escuras que parecem aparecer e desaparecer sem razão aparente? Essas estranhas linhas se manifestam como padrões escuros que atravessam a superfície brilhante dos anéis, deixando os cientistas perplexos. De onde vêm essas marcas tão peculiares? Alguns pesquisadores sugerem que poderiam ser o resultado de interações complexas entre as partículas de gelo e poeira que compõem os anéis. No entanto, não há consenso sobre sua origem. É possível que essas faixas sejam uma manifestação de forças invisíveis que atuam nas profundezas desses anéis? Essa possibilidade abre um leque de perguntas sobre a natureza dos fenômenos físicos que ocorrem em um ambiente tão extremo. Imagine que você está observando uma pintura em constante mudança. As faixas parecem se mover, se transformar e desaparecer, como se tivessem vida própria. Isso não é apenas fascinante, mas também levanta questionamentos sobre a dinâmica dos anéis. Que forças estão em jogo? Essas marcas são indicativas de algum processo desconhecido que ocorre sob a superfície dos anéis? Um aspecto que adiciona ainda mais mistério é a relação dessas faixas com as luas pastoras. Essas pequenas luas orbitam perto dos anéis e, suspeita-se, poderiam influenciar a formação das faixas. Mas, como é possível que um objeto tão diminuto tenha um impacto tão grande em um sistema tão vasto? A resposta pode estar na gravidade. As luas pastoras poderiam estar criando ondas no material dos anéis, gerando essas estranhas marcas no processo. No entanto, a ciência ainda não conseguiu decifrar todos os segredos que envolvem essas faixas radiais. Alguns estudos recentes tentaram simular as condições dos anéis em laboratório, mas replicar a complexidade do ambiente saturniano é um desafio monumental. Poderia ser que, apesar de nossos avanços, ainda haja aspectos da física que não compreendemos totalmente. A aparição e desaparecimento dessas faixas também convida à reflexão sobre o tempo no espaço. Essas marcas são um indicativo de mudanças temporais na composição dos anéis? Se sim, quanto tempo dura uma mudança significativa nesses anéis? A resposta a essas perguntas poderia fornecer pistas sobre a história de Saturno e seu sistema de anéis. À medida que observamos mais de perto, também surge a questão de como essas faixas afetam a luz que se reflete nos anéis. A presença delas poderia alterar a forma como vemos os anéis da Terra? Isso é particularmente interessante, já que os astrônomos dependem da luz refletida para estudar a composição e estrutura dos anéis.
Se as faixas influenciam a luminosidade, poderiam estar alterando nossas percepções sobre a idade e a natureza dos anéis. Alguns cientistas propuseram que as faixas radiais poderiam estar relacionadas à atividade de meteoritos que impactam os anéis. Poderia ser que a energia liberada durante esses impactos cause perturbações no material dos anéis, gerando as marcas que observamos? Essa teoria adiciona outra camada à complexidade do fenômeno, sugerindo que os anéis estão em um estado de constante mudança, influenciados por forças tanto internas quanto externas. A possibilidade de que essas faixas sejam um reflexo de um processo mais amplo no sistema de Saturno é intrigante. Poderiam ser um sinal da interação entre o campo magnético de Saturno e os materiais dos anéis? A conexão entre magnetismo e matéria é um campo de estudo fascinante que ainda tem muito a descobrir. As faixas radiais também despertam a curiosidade sobre o futuro dos anéis. Essas marcas significam que os anéis estão em um estado de decomposição? Ou são simplesmente parte de um ciclo natural de formação e destruição? Com cada nova observação, se abre uma porta a mais perguntas sobre a estabilidade e a longevidade desses impressionantes anéis. Enquanto os cientistas continuam explorando essas questões, uma coisa é clara: os anéis de Saturno não são apenas um espetáculo visual, mas também um quebra-cabeça científico que desafia nossa compreensão do universo. Cada nova pesquisa sobre as faixas radiais nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos de Saturno, mas ao mesmo tempo nos lembra do quanto ainda temos a aprender. Então, o que nos reserva o futuro na exploração desses mistérios? A curiosidade humana é insaciável, e à medida que avançamos em nossa busca por respostas, é possível que descobramos que cada resposta gera ainda mais perguntas. Isso é o que torna o estudo dos anéis de Saturno tão cativante. Um ciclo constante de descoberta que nos convida a olhar além do óbvio. Finalmente, a existência de faixas radiais nos anéis de Saturno é um lembrete de que, no cosmos, ainda há muito por explorar e entender. Cada marca, cada sombra que aparece e desaparece, nos desafia a continuar investigando e questionando o que acreditamos saber. Então, da próxima vez que olhar para o céu e observar este majestoso planeta, pense nas histórias ocultas que se desenrolam em seus anéis e nas misteriosas faixas que ainda aguardam para serem desmascaradas. Você já parou para pensar na incrível delgadez dos anéis de Saturno? Apesar de se estenderem por milhares de quilômetros através do espaço, sua espessura é surpreendentemente fina, apenas alguns metros. Como é possível que esses anéis, que parecem tão imponentes à distância, tenham uma estrutura tão frágil? Este é um mistério que tem intrigado cientistas e exploradores do cosmos por décadas. A primeira pergunta que surge é: o que significa realmente que os anéis tenham uma espessura tão ínfima em comparação com sua extensão? Imagine um disco de pizza gigante com um diâmetro enorme, mas com uma crosta tão fina que você mal pode senti-la ao toque. Assim são os anéis de Saturno. É possível que essa peculiaridade tenha algo a ver com sua formação? Talvez a natureza tenha decidido que esses anéis sejam mais como um véu do que como uma estrutura sólida. E o que dizer das forças que mantêm esses anéis em seu lugar? Se considerarmos que são compostos de gelo e poeira, é impressionante pensar que tudo isso não desmorone em direção ao planeta. Que mecanismos invisíveis poderiam estar agindo aqui? À medida que a gravidade de Saturno exerce sua influência, as partículas dos anéis parecem dançar em perfeita harmonia, desafiando as leis da física. Mas estão realmente em equilíbrio ou há algo mais complexo em jogo? Nesse sentido, não podemos deixar de nos perguntar: que papel desempenham as colisões entre partículas nessa dinâmica? Cada vez que um meteoroide impacta os anéis, geram-se explosões de material que alteram temporariamente sua estrutura. No entanto, o surpreendente é que esses efeitos parecem durar muito mais do que os cientistas esperavam. Por que essas alterações não se estabilizam rapidamente? A resposta pode estar na própria natureza desses anéis, que parecem ter uma vida própria. A interação entre as diferentes partículas também levanta novas perguntas. Como se agrupam e se separam ao longo dessas vastas extensões? Alguns estudos sugerem que pequenas variações na gravidade das luas próximas podem estar influenciando a distribuição de material nos anéis. Essas luas poderiam ser os verdadeiros arquitetos da estrutura dos anéis? A ideia de que um corpo celeste tão pequeno pode ter um impacto tão significativo é fascinante. E se falamos de impactos, o que acontece com o material que se perde nessas colisões?
A cada impacto, partículas são liberadas que poderiam contribuir para o desaparecimento gradual dos anéis. Poderia ser que, com o tempo, esses anéis estejam se desvanecendo lentamente. A preocupação de que Saturno esteja devorando seus próprios anéis é real e levanta questões sobre o futuro dessa maravilha cósmica. Além disso, a pergunta sobre a composição desses anéis não pode ser ignorada. Embora se acredite que sejam formados principalmente de gelo e poeira, a mistura exata de materiais ainda é um enigma. Que outros elementos poderiam estar presentes? E como influenciam a estrutura e o brilho dos anéis? A busca por respostas continua, e cada descoberta pode revelar mais segredos sobre sua origem. Os cientistas também se perguntam como é possível que um sistema tão fino e extenso não desmorone. Há alguma força que atua para manter a estabilidade dos anéis? A resposta pode estar nas interações gravitacionais complexas entre as partículas, que não apenas mantêm o equilíbrio, mas também permitem que o sistema evolua ao longo do tempo. Esse equilíbrio é uma espécie de milagre cósmico. Por outro lado, ao observar os anéis de Saturno, muitos se maravilham com sua beleza. Mas a estética desses anéis pode estar relacionada à sua delgadez? Poderia ser que sua aparência brilhante e etérea seja resultado da forma como a luz interage com as finas camadas de partículas? A ciência da luz e da cor pode revelar muito sobre a natureza desses anéis e seu efeito em nossa percepção. À medida que os telescópios se tornam mais avançados e as missões espaciais continuam explorando o sistema de Saturno, novas perguntas surgem. O que mais podemos aprender sobre a composição e a dinâmica desses anéis? Cada uma das respostas que encontramos parece nos levar a mais mistérios, como se os anéis fossem um quebra-cabeça cósmico sem fim. Finalmente, não se pode deixar de lado a questão da antiguidade dos anéis. São tão antigos quanto Saturno, ou pelo contrário, são um fenômeno relativamente jovem? As investigações sobre sua idade levaram a descobertas surpreendentes, e cada nova descoberta levanta mais perguntas sobre o ciclo de vida desses anéis. O mistério de sua espessura é apenas uma parte de uma história muito maior que abrange o tempo e o espaço. À medida que continuamos investigando, ampliando nossa compreensão do universo, os anéis de Saturno continuarão sendo um símbolo da beleza e complexidade da natureza. Quem sabe que mais segredos nos revelarão no futuro? Esta é uma jornada que apenas começa, e as respostas podem estar mais perto do que imaginamos. Qual é a verdadeira origem dos anéis de Saturno? Esta pergunta tem fascinado astrônomos e curiosos durante décadas. Alguns acreditam que esses impressionantes anéis se formaram ao mesmo tempo que o próprio Saturno, enquanto outros sustentam que são restos de luas destruídas. Mas como pode ser tão difícil determinar sua origem? A resposta a essa interrogação não é simples. Para isso, devemos nos aprofundar na história do Sistema Solar e nas dinâmicas que o regem. É possível que os anéis de Saturno sejam o resultado de um evento cataclísmico. Imagine um grande satélite que, por alguma razão, se aproximou demais do planeta. As forças de gravidade de Saturno poderiam tê-lo desintegrado, criando um anel de partículas que orbitam ao seu redor. Mas que tipo de lua poderia ter sido? Era um corpo imenso, talvez do tamanho de uma lua pequena, ou mais bem um conjunto de fragmentos de vários satélites? Mas isso não é tudo. Outra teoria sugere que esses anéis poderiam ser muito mais jovens do que pensamos. Poderiam ter se formado em tempos relativamente recentes, talvez há alguns centenas de milhões de anos, a partir de material que ficou preso no campo gravitacional de Saturno. Se assim for, o que aconteceu com as luas que um dia existiram e que deram origem a esses anéis? A composição dos anéis também levanta perguntas intrigantes. Se são feitos de gelo e poeira, por que não se aglomeraram para formar um novo satélite? Alguns cientistas sugerem que a gravidade de Saturno e a interação com suas luas pastoras impedem que isso aconteça. Mas o que aconteceria se essas luas desaparecessem? Veríamos um novo anel se formar ou ele se extinguiria completamente? À medida que os astrônomos observam Saturno com telescópios cada vez mais potentes, a necessidade de compreender a origem de seus anéis se torna mais urgente. Mas qual é a importância disso? Compreender a origem dos anéis não apenas nos ajuda a desvendar os segredos de Saturno, mas também nos dá pistas sobre outros sistemas planetários. Poderiam existir anéis semelhantes em planetas de outros sistemas estelares? Que mistérios poderiam estar esperando para serem descobertos? Além disso, é preciso considerar a dinâmica dos anéis. Observou-se que algumas partículas parecem se mover de maneira estranha,
como se estivessem vivas. Poderia ser que a interação com o campo magnético de Saturno esteja influenciando seu comportamento? Que outros fatores poderiam estar em jogo? No fundo deste mistério, está a pergunta se os anéis de Saturno estão lá desde o início ou se são um fenômeno temporário. Se resultarem ser o produto de satélites destruídos, o que aconteceu com esses corpos celestes? Foram absorvidos por Saturno ou se dispersaram pelo espaço? A resposta a essas perguntas não apenas nos ajudará a entender a história de Saturno, mas também a evolução do nosso sistema solar. À medida que os cientistas continuam investigando, novas teorias surgem. Alguns sugerem que as colisões entre pequenos corpos celestes poderiam estar alimentando os anéis de Saturno, enquanto outros acreditam que estão em um ciclo de destruição e regeneração constante. É possível que esses anéis estejam em um estado perpétuo de mudança, refletindo a natureza dinâmica do universo? Por outro lado, a incerteza sobre a formação dos anéis também nos faz refletir sobre os limites do conhecimento humano. Quão seguros podemos estar de nossas teorias quando o cosmos é tão vasto e desconhecido? Cada nova descoberta sobre Saturno provoca mais perguntas do que respostas, o que nos lembra que sempre há mais a explorar. Não há dúvida de que a origem dos anéis de Saturno continua sendo um enigma. Com cada avanço tecnológico e cada missão espacial, novas portas para o conhecimento se abrem. Que surpresas o futuro nos reserva? Poderia a próxima missão a Saturno finalmente desvendar esse mistério que cativou gerações? Enquanto isso, a beleza e complexidade dos anéis continuam fascinando aqueles que olham para o céu. Ironicamente, quanto mais aprendemos sobre eles, mais mistérios parecem surgir. A busca por respostas é, em si mesma, parte da maravilha do universo. Quem sabe o que mais será descoberto sobre Saturno e seus anéis nos anos vindouros? A curiosidade humana, impulsionada pelo desejo de conhecer, continuará desafiando os limites do conhecimento e da exploração. Os anéis de Saturno são um espetáculo fascinante que, ao longo dos anos, suscitaram numerosas perguntas. Uma das mais intrigantes é: o que acontece quando um meteoroide impacta esses impressionantes anéis? A resposta pode te surpreender. Apesar de a lógica nos dizer que um impacto deveria gerar resultados imediatos, a realidade é que os efeitos podem durar muito mais tempo do que a física esperaria. Imagine um pequeno meteoroide viajando a alta velocidade. Ao colidir com os anéis, gera uma explosão que dispersa fragmentos de gelo e poeira em todas as direções. Mas é aqui que a história se complica. Em vez de desaparecer rapidamente, os rastros desse impacto podem ser visíveis durante anos. Por que isso acontece? A resposta está na dinâmica do sistema de anéis. Os anéis são compostos por milhões de partículas que variam em tamanho, desde diminutos grãos de poeira até blocos de gelo do tamanho de uma casa. Esse variado conjunto de materiais interage de maneiras complexas após um impacto. Os fragmentos que se liberam não apenas se dispersam, mas também podem colidir entre si, criando uma espécie de reação em cadeia. Assim, os efeitos de um único impacto podem se multiplicar, prolongando a visibilidade das alterações nos anéis. Você já se perguntou se esses impactos podem mudar a forma dos anéis? A resposta é um sonoro sim. As colisões podem provocar que os anéis se deformem e se redesenhem, criando padrões que antes não existiam. Isso adiciona um nível de dinamismo aos anéis, transformando-os em um lugar em constante mudança. Cada impacto conta uma história, e cada história adiciona um novo capítulo à vida de Saturno. Mas não se trata apenas de impactos visíveis. Os cientistas descobriram que muitos desses choques podem gerar ondas de choque que viajam através dos anéis. Você consegue imaginar como isso seria? As ondas de choque podem alterar a distribuição das partículas nos anéis, criando novas estruturas e padrões que podem ser observados ao longo do tempo. Isso significa que, à medida que os meteoroides continuam colidindo, os anéis de Saturno estão em um estado constante de evolução. A pergunta que surge é: com que frequência ocorrem esses impactos? Embora pareça que os anéis são um lugar tranquilo e sereno, na verdade estão expostos a uma chuva constante de meteoroides. Alguns desses provêm de cometas que passaram perto de Saturno, enquanto outros podem ser fragmentos de asteroides que se desintegraram. Cada um desses meteoroides tem o potencial de alterar a paisagem dos anéis, levando os cientistas a se perguntarem: como podemos medir o impacto real desses fenômenos? Os astrônomos desenvolveram métodos para estudar esses impactos de forma indireta.
Ao observar as mudanças na luz refletida pelos anéis, eles podem inferir quando e onde ocorreram colisões significativas. Isso permite criar um mapa de atividade de impactos ao longo do tempo, revelando padrões que antes eram invisíveis. Não é incrível como, através da luz, podemos descobrir o que está acontecendo a milhões de quilômetros de distância? Apesar de tudo que aprendemos, ainda há muito que desconhecemos. Por exemplo, como a composição dos meteoroides afeta os anéis. Um meteoroide de gelo poderia causar um efeito diferente de um rochoso, e a variedade de materiais no espaço levanta mais perguntas do que respostas. É possível que alguns impactos sejam mais devastadores do que outros? O fato de que os efeitos visíveis de um impacto possam durar tanto tempo também levanta questões sobre a estabilidade dos anéis no futuro. Se Saturno continuar recebendo impactos, isso significa que os anéis continuarão evoluindo ou, eventualmente, serão destruídos? A duração dos anéis é um tema de debate entre os cientistas, e cada nova descoberta pode mudar a narrativa completamente. Os anéis de Saturno, com sua beleza e complexidade, são um lembrete constante de quão dinâmico é o nosso universo. Cada impacto, cada alteração, nos aproxima um passo mais de compreender não apenas Saturno, mas os processos que moldam os corpos celestes em toda a nossa galáxia. Que outros segredos podem estar ocultos nos anéis, esperando para serem descobertos? A exploração desses mistérios não é apenas fascinante do ponto de vista científico, mas também nos conecta com o vasto cosmos. Não é incrível que, apesar de nossa tecnologia avançada, ainda haja tanto a aprender sobre um fenômeno tão visível da Terra? A curiosidade e o desejo de saber mais são o que nos impulsiona a continuar investigando. Em conclusão, os impactos de meteoroides nos anéis de Saturno são um fenômeno que continua desafiando nossa compreensão. Cada impacto não apenas transforma os anéis, mas também nos oferece uma janela para o passado e o futuro do Sistema Solar. À medida que continuamos investigando, cada resposta nos leva a novas perguntas, e isso é o que torna o estudo dos anéis de Saturno uma jornada interminável e fascinante. O mistério dos anéis de Saturno se aprofunda ainda mais quando pensamos no que está oculto além do visível. Que segredos guardam esses anéis que brilham intensamente ao Sol? Ao observá-los a olho nu, parecem ser apenas uma bela coleção de gelo e poeira. Mas o que acontece com o que não podemos ver? A resposta está na luz infravermelha, um espectro que nos revela um mundo oculto. Imagine que, em vez de apenas olhar o que brilha, pudéssemos ver as sombras que se escondem atrás da luz. No caso dos anéis de Saturno, os telescópios que capturam imagens em comprimentos de onda infravermelhos nos mostram estruturas que, de outra forma, permaneceriam ocultas. Mas por que isso é tão importante? A luz infravermelha pode penetrar a poeira e o gás que, de outra maneira, obstruiriam nossa visão, permitindo-nos explorar os segredos dos anéis com maior clareza. Ao observar Saturno no infravermelho, descobrimos que há mais do que parece. Existem anéis e microanéis que não são visíveis na luz normal, o que sugere uma complexidade ainda maior em sua estrutura. Você imagina quantas histórias esses anéis invisíveis poderiam contar? São como um livro fechado, esperando para ser aberto pelos cientistas que se atrevem a olhar além. Um dos achados mais intrigantes é que esses anéis ocultos parecem ter uma composição diferente da dos anéis visíveis. Enquanto os anéis que vemos são compostos principalmente de gelo, os que se revelam em infravermelho podem ser feitos de uma mistura mais rica em materiais. Que outros elementos poderiam estar presentes? Talvez metais ou minerais que ainda não descobrimos. Cada nova imagem infravermelha é como um vislumbre de um quebra-cabeça que mal começamos a montar. A possibilidade de que existam estruturas ocultas também levanta a pergunta: o que esses anéis invisíveis estão fazendo? Alguns cientistas sugerem que poderiam estar influenciando a dinâmica dos anéis visíveis, agindo como uma espécie de suporte estrutural. Mas como esses anéis invisíveis podem ter tanto poder? A resposta pode estar em sua gravidade e em como interagem com as partículas de gelo e poeira que já conhecemos. Além disso, a luz infravermelha nos permite ver como o calor se distribui ao longo dos anéis. As variações de temperatura poderiam indicar diferentes processos ativos nos anéis. Que atividades poderiam estar ocorrendo nessas regiões invisíveis? Talvez haja colisões constantes entre partículas, ou até mesmo interações com as luas pastoras que mantêm os anéis em seu lugar. Cada uma dessas interações poderia estar moldando os anéis de maneiras que ainda não compreendemos. E aqui surge um novo mistério. Como se formam esses anéis invisíveis? A resposta pode estar na história de Saturno e suas luas.
Alguns cientistas teorizam que esses anéis poderiam ser restos de luas destruídas que um dia orbitavam o planeta. Mas como sabemos se essas estruturas são realmente fragmentos de luas ou algo completamente diferente? A ciência continua investigando e cada descoberta nos aproxima mais de desvendar a história de Saturno. À medida que a tecnologia avança, cada vez mais telescópios e instrumentos podem observar Saturno em diferentes comprimentos de onda. O que acontecerá quando tivermos mais dados? A acumulação de informações poderia abrir novas portas para o entendimento da formação dos anéis e sua evolução ao longo do tempo. A exploração do infravermelho é apenas o começo de uma jornada que pode mudar nossa perspectiva sobre o sistema de Saturno. É fascinante pensar que, embora tenhamos observado Saturno por séculos, ainda há tanto a descobrir. Cada imagem, cada dado, nos lembra que há um mundo oculto esperando para ser explorado. A curiosidade humana é insaciável e cada resposta nos leva a novas perguntas. Quanto mais Saturno nos surpreenderá no futuro? À medida que os cientistas continuam investigando, novas tecnologias também surgem que poderiam nos ajudar a desvendar esses mistérios. Imagine um futuro em que possamos enviar sondas para explorar esses anéis invisíveis mais de perto. Que descobertas inesperadas nos aguardariam? A possibilidade de encontrar novos materiais ou até mesmo formas de vida nesses ambientes extremos é um tema que está sendo discutido na comunidade científica. No final, os anéis de Saturno são muito mais do que uma simples beleza visual. São um lembrete constante de que o universo está cheio de maravilhas desconhecidas. Cada nova descoberta no campo da astronomia nos inspira a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar sonhando. Quem sabe que outros segredos Saturno nos revelará no futuro? A busca por respostas continua e cada um de nós faz parte dessa emocionante aventura. Você já se perguntou alguma vez quão frágil pode ser a existência dos anéis de Saturno? Embora esses majestosos anéis sejam um espetáculo impressionante que nos deixa sem fôlego, há uma inquietante pergunta que nos persegue. Durarão para sempre? A verdade é que os cientistas acreditam que esses anéis, que parecem eternos em seu esplendor, estão condenados a desaparecer. Mas por quê? O que está acontecendo com eles? Os anéis de Saturno são compostos principalmente de gelo e poeira. E sua beleza radiante é o resultado da luz solar que se reflete em suas partículas. No entanto, o que muitos não sabem é que esse espetáculo visual pode estar a caminho da extinção. Estima-se que, em alguns milhões de anos, eles possam desaparecer completamente. Você consegue imaginar um Saturno sem seus icônicos anéis? Essa ideia é difícil de conceber. Um dos fatores que contribuem para esse desaparecimento é a gravidade do próprio Saturno. À medida que as partículas dos anéis orbitam o planeta, algumas delas são capturadas pela sua força gravitacional e caem em direção à atmosfera. Esse processo, conhecido como chuva de anéis, faz com que o material dos anéis diminua gradualmente. Mas, quanto tempo resta para esses anéis antes de desaparecerem completamente? Outro fenômeno que alimenta a incerteza sobre a duração dos anéis é sua constante interação com a atmosfera de Saturno. As partículas não estão apenas em movimento, mas também são afetadas pelo vento e outros fenômenos atmosféricos. Esse desgaste contínuo significa que, embora os anéis sejam vastos e serenos, estão em um ciclo de vida que não perdurará eternamente. Mas o que acontecerá quando finalmente desaparecerem? Alguns cientistas sugerem que os restos dos anéis poderiam formar novos corpos celestes, poderiam se tornar novas luas ou até mesmo asteroides. A ideia de que o que agora é parte de um espetáculo deslumbrante poderia se transformar em algo completamente diferente é fascinante e aterradora ao mesmo tempo. Ainda mais intrigante é a possibilidade de que os anéis não estejam destinados a desaparecer completamente. Alguns estudos sugerem que eles poderiam se regenerar. Embora estejam perdendo material, há evidências que indicam que poderiam estar recebendo novos materiais de asteroides ou cometas que se desintegram no espaço próximo a Saturno. Poderia ser que, em vez de desaparecer, os anéis evoluam e se transformem em algo novo? À medida que os cientistas continuam investigando, surgem mais perguntas. Quanto tempo realmente levará para Saturno absorver a maior parte de seus anéis? E que papel desempenharão as luas pastoras nesse processo? Essas luas que atuam como guardiãs também podem contribuir para a estabilidade dos anéis, mas sua influência pode não ser suficiente para evitar seu eventual desaparecimento. Enquanto isso, a tecnologia avança e cada vez contamos com mais ferramentas para observar Saturno e seus anéis.
As sondas espaciais têm fornecido informações valiosas, mas há tanto que ainda desconhecemos. O que mais as futuras explorações nos revelarão? Poderíamos descobrir que a história dos anéis de Saturno é muito mais complexa do que imaginamos. A curiosidade humana nos leva a querer entender não apenas o presente, mas também o futuro desses magníficos anéis. Como as mudanças no sistema planetário afetarão a estrutura dos anéis? A relação entre Saturno e seus anéis é uma dança delicada, e qualquer alteração pode ter repercussões significativas. É importante lembrar que cada descoberta sobre os anéis de Saturno nos aproxima um passo mais de entender nosso próprio lugar no universo. Os anéis são um lembrete constante de que, embora a beleza possa ser efêmera, o desejo de exploração e conhecimento é eterno, e embora seu tempo possa ser limitado, a fascinação que geram perdurará por gerações. Finalmente, a pergunta que todos nos fazemos é: seremos testemunhas do desaparecimento desses anéis em nossas vidas? Embora os cientistas sugiram que isso possa acontecer em um futuro distante, a verdade é que o tempo é um conceito relativo no vasto universo. Talvez, em um futuro não tão distante, a humanidade tenha encontrado uma forma de preservá-los. Ou talvez tenhamos aprendido a apreciar sua beleza fugaz. Os anéis de Saturno são uma maravilha cósmica que nos convida a refletir sobre a natureza do tempo, da existência e da transformação. Enquanto exploramos seu destino, também exploramos nosso próprio caminho neste vasto universo. O que nos reserva o futuro? Só o tempo dirá, mas por agora, desfrutemos da beleza dos anéis de Saturno e dos mistérios que ainda nos restam desvendar. Os anéis de Saturno têm fascinado a humanidade desde que foram descobertos, mas o que realmente sabemos sobre eles? À medida que olhamos para o futuro, é imperativo refletir sobre os mistérios que ainda giram em torno dessas majestosas estruturas. Poderão os cientistas algum dia desvendar todos os seus segredos? A verdade é que, apesar dos avanços na exploração espacial, ainda há mais perguntas do que respostas. Ao pensar no futuro dos anéis de Saturno, surge uma inquietante pergunta: desaparecerão completamente? Alguns estudos sugerem que poderiam se desvanecer em alguns milhões de anos. Mas o que isso significa para a beleza do sistema solar? Se os anéis estão se desintegrando, enfrentamos a possibilidade de que as gerações futuras nunca cheguem a admirar seu esplendor. É este o destino inevitável dos anéis, ou há alguma forma de que se regenerem? A ciência nos diz que os anéis são dinâmicos e estão em constante mudança. Mas, como sabemos que não estão se formando novos anéis a partir de material perdido? A ideia de que essas estruturas poderiam estar em um ciclo de destruição e regeneração é fascinante. Imaginemos um cenário em que os anéis, em vez de desaparecer, evoluem com o tempo. Poderiam esses anéis se transformar em algo completamente diferente, ou até mesmo dar origem a novas luas? A natureza dos anéis de Saturno também levanta questões sobre sua origem. Foram formados junto com o planeta, ou são os restos de luas que foram destruídas pela gravidade de Saturno? Essa questão tem implicações sobre a história do sistema solar. Se os anéis são mais jovens do que pensamos, o que lhes deu forma? E se são tão antigos quanto Saturno, o que nos dizem sobre a evolução dos planetas em nossa vizinhança cósmica? Além disso, a interação dos anéis com o campo magnético de Saturno adiciona outra camada de complexidade. Como essas forças invisíveis influenciam a estrutura e o comportamento dos anéis? As dinâmicas do magnetismo e da gravidade no espaço ainda são um campo de estudo em desenvolvimento, e cada descoberta pode abrir portas para respostas que nunca antes havíamos considerado. Os anéis também são um lembrete constante de que, apesar de nossos avanços científicos, ainda há muito que desconhecemos sobre o universo. Que mecânicas poderiam estar por trás das misteriosas faixas radiais que aparecem nos anéis? Essas marcas obscuras parecem ter sua própria vida, surgindo e desvanecendo-se sem razão aparente. Esse fenômeno nos leva a perguntar: que outros segredos poderiam estar ocultos nesses anéis? Por outro lado, a composição dos anéis também é um enigma. Embora saibamos que são feitos principalmente de gelo e poeira, a mistura exata de materiais continua sendo um quebra-cabeça. Que outras substâncias poderiam estar lá, ocultas à vista? Cada nova análise traz consigo a possibilidade de descobertas inesperadas e pode revelar um mundo desconhecido, onde cada partícula conta uma história única sobre o passado de Saturno. À medida que olhamos para o futuro, é evidente que a exploração de Saturno e seus anéis é uma jornada que apenas começou. Que novas missões espaciais serão lançadas para investigar esses mistérios?
A curiosidade humana é inesgotável. E enquanto houver perguntas, haverá impulso para explorar além do conhecido. A busca por respostas sobre os anéis de Saturno não se trata apenas de satisfazer nossa curiosidade, mas também de compreender nosso lugar no cosmos. Cada resposta obtida nos aproxima um passo mais de desvendar a história do nosso sistema solar. Por que essas investigações são tão importantes? Porque cada descoberta tem o potencial de mudar nossa compreensão da formação planetária e da evolução do universo. Por fim, ao refletir sobre tudo o que aprendemos e o que ainda resta descobrir, é evidente que os anéis de Saturno permanecerão em nossa consciência como um símbolo de mistério e beleza. Este é um lembrete de que o universo está cheio de enigmas que convidam a serem explorados. À medida que avançamos em nossa busca por conhecimento, devemos lembrar que cada pergunta é uma porta aberta para novas possibilidades. Assim, enquanto você continua olhando para o céu estrelado, pense nos anéis de Saturno e nos segredos que guardam. Que mistérios se revelarão no futuro? A exploração nunca para, e cada dia traz consigo a promessa de novas descobertas. A história dos anéis de Saturno está longe de terminar, de fato está prestes a se tornar ainda mais emocionante.